Boa noite a todos. Edmilson, Paulinho, muito boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Me confirmem só se o áudio está ok, por favor. Edmilson de Palmas, Tocantins. Está chegando bem o som para vocês? Paulinho, ok? Joia. Muito bom. Sejam bem-vindos. Edmilson, ok. Uma ótima noite, sejam bem-vindos. O pessoal está entrando aos poucos na sala. Muito bem. Sejam bem-vindos, vocês todos que estão entrando na sala agora. Nós estamos dando continuidade àquela nossa iniciativa, né, nosso projeto Ações que Transformam, que são um conjunto de lives, né, que a gente tem feito aí já desde do final do ano passado, né? Joaquim, boa noite. Luciano, boa noite, tudo bom? Legal o áudio, joia, muito bem, obrigado. Então, desde o ano passado a gente começou a fazer essas lives no final do ano. Então, tivemos aí uma live com o Marcelo Pedreira, falando sobre tecnologia. Ele tinha ido no Web Summit lá em Portugal, falou sobre hubs de inovação, de tecnologia. Depois disso, nós tivemos com o Marcelino Lima, falando sobre saúde e empreendedorismo. Esse ano, a gente começou o ano com o Márcio Portocarrero, falando sobre agronegócio, né? Márcio Portocarrero, que é da Associação Brasileira de Produtores de Algodão. Depois tivemos a Alceli Barroso, né, da IBM. A Alceli nos falou lá do Canadá, né, e falou bastante ali sobre a questão do futuro do trabalho, né, o futuro do trabalho, os desafios das novas profissões, né. Na sequência, a gente conversou com o Marcos Costa, que foi CEO da Alstom, da General Electric Transportes. Tivemos com o Reinaldo Polito, falando sobre o poder da comunicação. Polito, que é escritor, né, vários livros publicados sobre falar em público, sobre a oratória. Na sequência, a gente teve o Marcos Braga, que foi presidente da HSM, lá em São Paulo, falou sobre inteligência emocional. E mais recentemente a gente teve com o nosso amigo, médico cirurgião Rodrigo Fernandes, lá de São Paulo. O Rodrigo tinha estado lá na Expo Dubai, né? Fez uma cirurgia ao vivo lá na Endo Dubai, ele que é especialista nessa parte aí de endometriose, né? E fez essa cirurgia lá ao vivo para diversos países e esteve aqui conosco nessa volta, falando sobre tecnologia, sobre medicina, falando sobre a carreira profissional dele, falando sobre investimentos, né? Ele é investidor de Oi também, então falamos sobre a Oi, sobre fibra ótica, sobre 5G. Ele é apaixonado por essa área de tecnologia e isso tem tudo a ver com a medicina, tem a ver com telemedicina, tem a ver com robótica na medicina. Enfim, a tecnologia vai ter um amplo uso, né, nessa área da medicina. E aí, depois disso, nós ficamos nos organizando para identificar quem seria o nosso convidado. A gente vem conversando com algumas pessoas, sempre aí, pessoas que eu tive relacionamento profissional ou que eu venho conhecendo ao longo desse tempo, e temos algumas pessoas já aí, vamos dizer assim, praticamente fechados para as próximas lives, mas eis que uma história me chamou a atenção na semana passada, e eu disse, poxa, essa história eu preciso trazer aqui para o canal para compartilhar com os inscritos, porque é uma história verídica e eu diria que motivacional. Porque a gente, quando olha a educação brasileira, eu sou consultor de empresas, sou administrador, já fiz projetos nessa área educacional, e quando a gente olha a educação brasileira, sobretudo a escola pública, né, a educação pública, pelo menos para mim, é sempre um desapontamento. Eu sempre vejo um grau de precariedade na escola pública muito grande. E essa semana mesmo me chegou uma matéria que ilustra muito bem isso. Vou começar falando um pouquinho sobre essa matéria e depois eu já vou introduzir as nossas convidadas.
uma matéria que saiu sobre São Paulo. Então, quando a gente pensa em São Paulo, a gente, poxa, o maior estado do país, a maior cidade do Brasil, centro financeiro, coração do desenvolvimento, uma das cidades mais importantes da América Latina. Então, quando a gente pensa em São Paulo, pensa em coisa boa, pensa em coisa grande, né? Essa matéria saiu agora, dia 7 de março, super atual. 96% dos alunos da rede estadual de São Paulo concluíram o ensino médio sem saber resolver uma equação de primeiro grau. Isso é um negócio vergonhoso. Isso é uma coisa, é uma aberração um negócio desse. Você ouvir dizer que 96%, estamos falando de quase a totalidade dos alunos de São Paulo, do estado de São Paulo, que concluíram o ensino médio no ano passado, eles não sabiam resolver uma equação de primeiro grau. Isso é uma coisa grave, isso é uma coisa... Eu sou meio radical, eu acho que isso devia dar cadeia para os governantes. Eles deveriam ser presos. Dos alunos que concluíram o ensino médio da rede estadual em 2021, 96,6% saíram da escola sem ter aprendido como resolver uma equação de primeiro grau ou interpretar dados estatísticos. Esses dados foram consolidados a partir de uma pesquisa feita pelo Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, e mostram que quase todos os concluintes não tiveram a oportunidade de aprender a fazer uma equação de primeiro grau. Os dados representam uma piora no rendimento escolar em todos os níveis de ensino do Estado, e as duas áreas avaliadas, língua portuguesa e matemática, também. O maior percentual de alunos com defasagem foi verificado no terceiro ano do ensino médio. O rendimento dos alunos dessa série em matemática foi o menor desde 2010, início da série histórica. Segundo a métrica do SARESP, o desempenho dos concluintes é considerado adequado para quem está no sétimo ano. E eles terminaram o ensino médio, quer dizer, eles estão com o sétimo ano do ensino fundamental. Ou seja, eles saíram da escola com uma defasagem em idade séria, né, de quase 6 anos de aprendizado, quase 6 anos de defasagem. Para os especialistas, isso é uma situação grave, não se explica apenas pela pandemia, pelo tempo que eles ficaram fora de sala de aula nesses 2 anos, e é um problema. O que já era ruim ficou ainda pior. Isso é um sentimento de frustração quando a gente olha e vê um resultado como esse. Mas, ao mesmo tempo que a gente viu este resultado, essa divulgação dessa matéria no dia 7 agora desse mês, nesse mesmo momento, né, eu tinha visto, repercutir aqui na Bahia, inicialmente, que no dia 3 de março eu tinha tido acesso a essa matéria, irmãs gêmeas baianas conseguem aprovação para cursar medicina em mais de 30 faculdades públicas. Eu disse, poxa, tem algo diferente, né? Quer dizer, é um contraponto ao que a gente foi ver depois com os números de São Paulo. As gêmeas baianas Samira e Sara Aramuni conseguiram aprovações para cursar medicina em mais de 30 faculdades públicas do Brasil. Elas têm 19 anos, são estudantes de uma escola pública de Teixeira de Freitas, cidade aqui do interior da Bahia, extremo sul da Bahia. Sara e Samira decidiram pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A primeira ficou em segundo lugar no concurso e a outra em terceiro, após a avaliação da nota do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. E aí eu resolvi fazer o convite a elas. Eu fiquei muito curioso com a história, com o feito delas. Eu disse, poxa, a gente precisa compartilhar coisas boas. Eu sou daquele tipo de pessoa que, quando olha o copo, enxerga sempre que ele está metade cheio, eu nunca fico olhando a metade vazia. Muita gente só fica olhando os problemas, as dificuldades, e eu prefiro tentar encontrar as soluções. Fui crescendo na minha vida profissional com esse tipo de aprendizado, né? As pessoas com quem eu trabalhei me ensinaram isso, que era importante ter essa visão otimista. É óbvio, ver a realidade, mas sempre acreditando que é possível que as coisas melhorem. E eu disse, a gente tem que compartilhar um pouco isso, compartilhar com as outras pessoas essa história dessas duas garotas, Sara e Samira, e eu vou convidá-las agora para que elas façam parte aqui da live conosco. Só um momentinho que eu vou estar introduzindo elas aqui agora nesse momento. Boa noite, Sara, boa noite, Samira, tudo bom? Boa noite, tudo bom?
Sejam super bem-vindas, viu? É um prazer falar com vocês. Muito obrigada, igualmente. Obrigada pela oportunidade. E tomara que a gente possa falar algo que agregue a todo mundo, né? Que eu estava até falando com Samira, que depois de todas as pessoas que vieram aqui, dá até vergonha a gente vir, né? Não, muito pelo contrário. Vocês são duas jovens, os jovens a gente renova a esperança no futuro com a juventude, e vocês têm já, com 19 anos, uma bela história de sucesso. E o que nos interessa aqui são histórias de sucesso. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Matene, que está na Califórnia. Saudações para você. Paulinho, Rio Grande do Sul. Luciano. Um prazer vocês todos aqui. Muito bem, vamos conversar essa conversa, Sara, Samira. Me contem um pouquinho sobre vocês. Vamos iniciar por onde vocês estão. Teixeira de Freitas, né? Extremo sul da Bahia. Fala um pouquinho sobre a cidade que vocês moram, a família, as amizades, a vida de vocês antes do que vocês fizeram. Então, primeiro, eu sou a Samira e ela é a Sara. Só para diferenciar. Sim. E assim, a gente nasceu, na verdade, ainda no Nuque, Minas Gerais, que vive aqui pertinho. Mas a gente vive a maior parte da nossa vida aqui mesmo. Nós viemos para cá antes de 1 ano de idade. E assim, a gente sempre mudou muito de escola, então conhecemos muitas pessoas. Mudamos muito, muito mesmo. 8 vezes. E isso... Então, tipo assim, só que nós nunca fomos de ter muitos amigos. Sempre fomos de um grupo menor de amigos. Nossa família é bem grande. No momento a gente está com 10 pessoas, né? Contando o esposo da minha irmã, a esposa do meu irmão, que já são mais velhos do que a gente, já estão formados. Tem os nossos namorados. Então, nossa família sempre foi muito grande. E nossa infância, nós tivemos uma infância bem, bem tranquila. Nós sempre brincávamos, éramos crianças mesmo, que hoje a gente vê muita criança com muitas tarefas. É incrível, faz curso disso, curso daquilo, e o reforço. Sim. Exatamente. E não tem tempo nem para ser criança. A gente tá até falando isso uma vez, que às vezes eu acho que hoje os pais colocam essa pressão de vestibular, achando que esse ano vai passar mais rápido. Sendo que eu, com 12 anos, nem estava para vestibular, não sabia nem o que era Enem. Então, acho que as pessoas estão perdendo muito o tempo das coisas. Aí, quando chega a fase que você deveria se preocupar com o vestibular, você está esgotado. Já tem crise de ansiedade, já entrou em um quadro realmente depressivo. Muitas pessoas acabam entrando pela pressão que tem de passar. Então, assim, acho que o que foi muito diferencial na nossa vida foi a gente viver cada fase. Quando era para ser criança, a gente foi criança. E quando foi para a gente se dedicar para o vestibular, nós nos dedicamos. Muito legal isso, porque de fato a gente percebe, sobretudo nas grandes cidades, a gente vê isso de forma muito visível. As crianças, elas vão para toda hora, é uma atividade, né? É o dia todo cheio de atividade. Acho que um pouco para compensar a ausência dos pais, aí enchem elas de atividades. Isso é verdade. Quem já chega em casa cansado só vai dormir, não precisa nem dar atenção. Né? Eu acho que a ideia é essa, viu? Cansar os filhos para quando os pais chegam em casa não terem mais trabalho. Mas isso joga uma pressão, né? Uma ansiedade também, um estresse. Bacana vocês trazerem isso, né? Porque eu acho que às vezes passa muita cobrança desde cedo para os meninos, para as meninas, e isso gera assim um estresse, uma ansiedade, às vezes de forma prematura. E como vocês falou, Samira, a importância de você ter o tempo também de ser criança. Eu acho que isso é muito bacana, né, para a nossa evolução. Muito bem. E você, Sara, como é que você fala aí um pouquinho da sua experiência, desse momento seu de criança e de vida familiar? Como é que foi isso? Então, e fala um pouquinho também como é a vida em Teixeira de Freitas. Porque assim, nos últimos 2 anos a gente teve muita vida, não. A nossa vida não vai estudar. Mas eu acho que como a gente sempre cresceu muito assim, muito junto, estudava na mesma escola, na mesma sala, nossos círculos de amizade sempre foram muito parecidos. Tipo, se ela estava fazendo uma coisa, muito provavelmente eu estava também. Essa diferenciação veio mais assim com os 17, 18 anos, que foi realmente assim, ela fazendo amizade com as pessoas, eu com outras, só que ainda assim, nossas amigas mais próximas ainda são as mesmas. E essa parte da infância também, só reiterando o que ela falou, eu também acho extremamente importante, porque hoje a gente está recebendo mensagem de muitos pais, e assim, falando,
minha filha quer fazer medicina. Aí eu pergunto, quantos ela tem? Ela 12. Eu falo, meu Deus, minha filha é uma criança. Calma. E assim, apesar de ser uma cidade razoavelmente grande, com seus perigos, claro, nós sempre conseguimos viver muito bem, sabe? Brincamos na rua também, sempre com supervisão. Então foi uma vida muito tranquila também. Não é a cidade mais segura do mundo, assim, mas não é nada que impeça a gente de sair de casa. É só saber por onde passar. Hoje a Teixeira de Freitas tem quantos habitantes? Não sei. A gente até pesquisou esses dias, não foi? Eu esqueci. A gente chegou a pesquisar esses dias. Mas vocês falaram também que trocaram muito de escola, né? Por que houve essa troca de escola com tanta frequência? O que foi que houve assim? Então, algumas foi falta de adaptação. Nós realmente não conseguimos adaptar a escola. E outros eu não sei dizer, acho que a gente era tão nova que a gente nem perguntava o porquê mais. E pra gente era tão normal também já, mas é muito legal, eu gostei de ter estudado assim, em muitas escolas. A gente, como você me falou, a gente não era de ter muita amizade, só que hoje a gente, quando a gente parar para pensar, a gente conhece muita gente. Isso é muito, muito legal. Sim, acabou fazendo bastante relacionamentos, né? Isso. E me diz uma coisa, como é uma escola no interior da Bahia, né? Como é que vocês enxergam a educação numa cidade do interior da Bahia? Então, discrepante. Porque aqui tem escolas particulares que são absurdamente boas, que preparam aluno para qualquer vestibular que ele quiser fazer. Assim como tem escolas públicas que não preparam aluno nem para sair da escola, como foi na matéria, né? Aquelas no terceiro ano que tinham nível de 7º ano. Sim. É basicamente a mesma coisa, não sabem coisas básicas. Então é muito discrepante. Aqui é mesmo. E o problema é que muitas vezes os professores que dão aula na rede privada são os mesmos da rede pública. Inclusive, a gente descobriu que uma professora nossa, que dava aula na nossa escola, que também dava aula numa rede privada. E ela era excelente na rede privada, só que pra gente, a gente não via toda essa excelência. Então, isso parte muitas vezes até de alguns professores. Da mesma forma como tem outros que dão aula nos dois tipos de instituição e são excelentes nas duas, que realmente gostam do que fazem, né? E o que vocês acham que explica isso, né? O professor na escola particular está mais engajado, motivado, só a questão do salário, ou o ambiente da escola também não ajuda? O que é? Então, na escola particular tem o detalhe de que pode ser demitido, que muitas vezes na escola pública é concurso, então dá aquela estabilidade de, eu sou concursado, então tá ótimo, ninguém me tira daqui. Agora também, muitas vezes, parece que é como se o professor pensasse assim, não, já não sabe, então eu não vou ensinar. Como se aceitasse o fato de os alunos, muitas vezes, não terem uma perspectiva de melhora, porque é isso que acontece. Eu lembro que uma vez algum professor assim perguntou quem ia fazer Enem, assim. Isso a gente no segundo ano do ensino médio. Normalmente, a escola particular já começa a fazer o Enem, como treineiro e tudo. 7 de uma turma de 30 alunos, eu, Samira e mais 5 levantamos a mão que íamos fazer o Enem. Então, eu acho que isso reflete muitas vezes, assim, às vezes o professor, como pode dizer, ele se conforma com isso. Tá. E o jovem numa cidade assim, como é que o jovem como é que ele enxerga esse futuro, como é que ele está enxergando o presente? É aquela conformidade realmente de não ter uma perspectiva, vai se acomodando? Como é que são os seus colegas, as pessoas que vocês conhecem? Então, eu acho que existem 2 cenários. Antes da pandemia e um depois da pandemia. Tá. Assim, depois acabou que realmente muita gente conformou, tá só vivendo mesmo e vendo onde a vida vai dar. Exatamente, acho que a pandemia dificultou a vida de muitas pessoas, igual muitas pessoas tiveram que trabalhar 2 turnos, então reduziu ainda mais o tempo de estudo, igual a gente já teve caso de uma pessoa na nossa escola que acabou tendo um problema familiar, então realmente não teve opção, teve que trabalhar em todos os turnos, e acaba que a pessoa muitas vezes perde mais a perspectiva, porque pensa, poxa, eu já estudo numa instituição pública, que já tem várias deficiências. Apesar de ter muitos professores bons, tem muitas deficiências. E ainda junta com isso, ainda junta com a pandemia, que a gente não teve aula.
Então, assim, muitos que até tinham uma certa perspectiva, mesmo estando em escola pública, queria buscar por fora, queria tentar, veio a pandemia, ficamos sem aula, simplesmente falaram, não vou mais tentar, acomodou a ficar sem estudar, sabe? Não conseguiu buscar por fora. Uns por falta de interesse, mas com certeza outros por essa questão que Sara falou, trabalhar 2 turnos, algumas pessoas tiveram filhos, então, assim, mudou muito o cenário para essas pessoas. Agora, eu também acho que muitas pessoas, apesar de ter essa perspectiva, mesmo em escola particular ou pública, eu acho que a pandemia, muitas pessoas não souberam lidar com essa falta de relacionamento. Porque tem pessoas que precisam do ambiente da sala de aula, precisam dessas interações. Sim. Então, lidar com o estudo, de você sentar, estudar, não poder virar para o lado e conversar com alguém, não poder ter aquele horário de intervalo, eu acho que isso também colocou muita pressão em muitas pessoas. Muitas pessoas tiveram essa dificuldade de falta de interações sociais mesmo. Uhum. Muito bem, aí vocês já trouxeram N coisas aí interessantes, né? Realmente a pandemia foi um problema, né? E que mostrou também um despreparo, né, do nosso sistema educacional para lidar com uma coisa como essa, né? Porque a gente não teve condições, pelo menos a rede pública não conseguiu dar essa resposta, de oferecer uma alternativa de ensino à distância, né? Do uso da tecnologia na educação. Pouquíssimas escolas tiveram essa capacidade de fazer isso, e o que acabou aprofundando esse distanciamento, essa desmotivação, né? Porque muita gente teve o processo educacional interrompido, né? Durante o período mais grave da pandemia. E aí tem esse outro componente, ainda aqueles que ficaram em casa solitariamente tentando estudar, e passa a ter também problemas, vamos dizer assim, emocionais, problemas psicológicos, né, do ponto de vista de lidar com a solidão, de não estar mais interagindo com os colegas. Bacana essa reflexão, porque no caso das escolas particulares, muitas, né, pelo menos nas grandes cidades, ofereceram condições das pessoas ficarem em casa com a internet e tendo aula. Mas se perdeu essas interações, né? Se perdeu esse coletivo, o aprender coletivamente, né? E eu acho que eu não tinha parado para pensar nessa questão que vocês trouxeram agora dos problemas da solidão, né? Do aprender sozinho, porque a gente é uma espécie de animal, vamos dizer assim, que a gente aprende em grupo muitas vezes, né? Existe muito essa coisa do aprender em grupo. E a gente ficou meio tolhido disso aí, né? Eu também acho. E não só a questão do aprendizado, mas também do compartilhamento. Você está na sala de aula, você fala, nossa, achei esse assunto difícil, com o colega que está do lado. Nossa, eu também. Você vê, eu não estou sozinho. E você em casa não teve esse parâmetro. A gente estava totalmente sozinho, não tinha assim com quem compartilhar. Exatamente. Então, eu acho que só ter aula não foi... Por mais que as pessoas tivessem aula, igual comentou que realmente muitas escolas forneceram essa estrutura, mas é muito diferente você estar aí só o professor falando ininterruptamente, falando, e o professor não para conversar com o aluno. Não tem aquele momento ali que nem a gente falou, de realmente ter um relacionamento, de às vezes você falar, nossa, eu não entendi isso aqui, você entendeu? E você explicar para outra pessoa. E também uma questão que a pandemia trouxe muito, que a gente viu, foi o esgotamento do próprio professor. Porque ele ficou muito mais sobrecarregado e ficou muito mais sozinho, assim como os alunos. Tanto tem professores que falam, nossa, mas eu sinto que eu falo sozinha na aula, ninguém liga a câmera, ninguém participa. Então, acho que todo mundo foi afetado, todo mundo, com certeza. Não sei se vocês assistiram aquele filme do Will Smith, A Procura da Felicidade. É um triste com o filho dele, que tem um menininho? Isso, que ele dorme na estação de ônibus, do metrô e tudo mais. Então, aquele filme foi inspirado numa história real. O nome daquela pessoa que o Will Smith viveu aquele papel, o nome dele é Chris Gardner. Depois dá uma procurada no Google que vocês vão ver um pouco sobre a história dele. Chris Gardner. E ele realmente teve uma vida daquele jeito ali. Por incrível que possa parecer, foi aquele calvário que ele passou. Só que eu acho que no final ele vai terminando o filme mostrando que ele encontra um trabalho numa corretora de bolsa de valores, uma corretora que trabalha com venda de ações de empresas e tudo. Ele consegue uma vaga aí, o filme termina mais ou menos aí. E o que aconteceu com esse cara depois? Ele se transformou num milionário nos Estados Unidos. Ele teve muito sucesso na carreira dele profissional no mercado de ações.
depois ele abriu a corretora dele própria, e ele é um sucesso, né? E eu assisti uma live dele agora no ano passado, depois eu vou compartilhar o link com vocês. Eu assisti uma live dele que estava traduzida para o português também, tá fácil de acompanhar, e ele estava falando sobre a pandemia, e ele disse, olha, a pandemia foi uma grande tempestade, Todo mundo foi atingido, ninguém conseguiu fugir dessa tempestade, todo mundo foi atingido. Só que essa tempestade atingiu as pessoas de forma desigual. A tempestade chegou para todos, mas de forma desigual, porque tinham pessoas que estavam dentro de um transatlântico. Então, elas passaram pela tempestade em alto mar com mais segurança. Outros estavam em grandes iates, grandes embarcações, eles conseguiram passar pela tempestade. Mas tinha muita gente que estava num barquinho a remo, tinha muita gente que estava num bote inflável. Então, teve muita gente que não sobreviveu a essa pandemia, não por conta da doença, mas por conta de toda a tragédia que veio com a doença, que foi do empobrecimento, das dificuldades socioeconômicas, né? Então, foi bem bacana essa reflexão que ele fez, porque foi exatamente isso a pandemia, né? Ela reforçou mais a pobreza, a miséria, a desigualdade, né? Ela aprofundou ainda mais a desigualdade. Se tem algo ainda mais drástico na pandemia do Covid, é exatamente isso. A gente estava até falando disso, que o ensino público e privado sempre foram diferentes. Sim. Só que a pandemia, ela não apenas reforçou isso, como também trouxe de uma forma muito mais escancarada, né? Exatamente. Muito bem. E me fale uma coisa, olhando um pouco para essa questão educacional, vamos tentar evoluir um pouquinho isso. Se vocês fossem mudar a escola, que vocês vivenciaram, essa escola pública, né? Por onde vocês começariam? O que é que vocês fariam se vocês fossem secretária de educação do município? Meu Deus! Muito difícil. O que seria mais importante? Então, dentro da escola pública tem muitos professores muito bem preparados que, infelizmente, não têm um material. Não falo só de livro, fala de material tecnológico também. Então, eu acho que isso ajudaria muito. Porque, assim, computador, às vezes, na escola pública tem, mas que funciona, aí já é outro assunto. Exatamente. Eu acho que isso é o principal mesmo. Porque, igual a gente falou, tem aqueles professores que realmente, até em escola particular existe, né? Agora, nós tivemos professores excelentes, muito bons mesmo, que realmente... muitas vezes não podiam, talvez, ensinar mais alguma coisa ou fazer de uma forma diferente porque não tinham esse recurso. Não tinha, por exemplo, professor de química, por exemplo, não tem um laboratório adequado, então limitava muito até o próprio professor que queria ensinar. Informática, que lá na escola é técnico, informática também, que precisa muito desse recurso de laboratório. Eu acho que essa questão é a mais assim, porque em termos de infraestrutura, pelo menos a nossa escola, eu não via tanto problema assim, não, assim, de uma sala horrível, nossa, não dá para estudar, um ambiente precário, não era assim, não. Na nossa, com certeza, muitas outras... Você falou da nossa realidade. O Jorge Mameri está dizendo, que exemplo essas meninas estão dando aos jovens, meus sinceros parabéns para vocês. Paulo Rodrigues está, parabéns pelo ingresso num curso tão concorrido e desejado por muitos. Desejo sucesso no trilhar desse novo caminho. Um abraço, Paulo Rodrigues. Muito bom. Obrigada. E me diz uma coisa, assim, também pensando nesse modelo de educação que o modelo de educação que vocês estão vivendo é exatamente, pelo menos pelo que eu percebo, o mesmo que eu também vivi. E já se passaram alguns anos entre mim e vocês e eu não consegui enxergar mudanças no modelo educacional. É aquele modelo antigo, tradicional, que o professor entra ali e ele vai passar conteúdo e os alunos estão ali do outro lado, meio que escutando esse conteúdo e tendo que assimilar. Esse modelo do professor que fala e do estudante que ouve, ainda é assim, né, na experiência educacional de vocês? Ou mudou alguma coisa, continua sendo exatamente assim? E esse modelo está adequado para os tempos atuais, para esse tempo que a gente vive, que é o século XXI, que é um século da velocidade, da transformação tecnológica,
de uma série de questões que são tão importantes para que você faça uma boa carreira profissional. Enfim, como é que vocês veem o modelo educacional que vocês experimentaram, né? Então, no caso, foi esse que a gente experimentou, mas muitas escolas particulares vão adotar um novo ensino médio que já funciona de forma diferente. Mas, assim, falando somente desse, sobre o professor chegar e jogar um monte de informação e ficar por isso mesmo. Com certeza não é nem um pouco adequado para o tempo que a gente vive, porque informação hoje todo mundo tem. Sim. Eu acho que o professor devia ser um orientador, ensinar o aluno como é que ele pode conseguir as informações certas, como é que ele pode interpretar, e formar realmente um ser crítico, um ser pensante que consegue buscar informações. E o nosso professor de história, ele fez isso lindamente, porque assim, as provas, não só falando de vestibular e de tudo, mas da vida. Não é só você ter informação, mas é como você processa essa informação, como você interpreta. Às vezes é muito difícil mostrar para a gente que estuda o porquê a gente está estudando aquilo, por que é importante a gente saber daquilo. E eu vejo muitos professores que realmente se preocupam com isso, muitos professores, só que isso também acaba esbarrando um pouco no que a gente estava falando de questão de recursos. Por exemplo, matérias de ciência da natureza, física, química, biologia, é muito difícil o professor só falar. São coisas que o aluno normalmente gosta de ver, que ele gosta de ver alguma coisa no dia a dia dele. Então, eu acho que essa questão também, que isso não funciona por conta disso, porque receber informação a gente... E todos os estudantes de todas as escolas. Sim. A diferença é como a gente processa, como a gente relaciona e como a gente lida com essa informação também. Porque a educação, ela devia ajudar o indivíduo a alcançar uma autonomia. Quando eu falo autonomia, eu falo até mesmo autonomia de pensamento, de pensar por si mesmo. E esse modelo que o professor só fala, passa informação, não dá autonomia ao estudante. Paulo Freire fala sobre isso, né? O modelo de educação bancária, que o professor chega lá, deposita o conteúdo no aluno como se fosse um banco. Tá, perfeito, porque é isso mesmo, porque a gente vivia um modelo de mundo que informação era poder. No século XX, até o século XX, informação era poder. Aí veio a globalização, a partir dos anos 80 começou esse processo de globalização e veio uma grande revolução tecnológica com o advento da internet. Então, isso mudou o mundo e, consequentemente, fez o que você acabou de dizer, a informação está disponível, porque todo mundo coloca informação nessa rede mundial dos computadores, que é a internet. Então, as informações estão aí, estão acessíveis. O que a pessoa precisa é de visão crítica, a pessoa precisa de autonomia para saber onde buscar as informações de forma adequada e o que fazer com as informações. Então, essa foi uma grande transformação do mundo. Informação deixou de ser poder, porque ela é acessível, e aí o que é que nos diferencia hoje? É a capacidade que cada um tem de acessar a informação necessária para transformar ela em resultado no menor tempo possível e no menor custo possível. Então, é isso que nos diferencia, é a capacidade de transformar aquela informação o mais rapidamente possível em um resultado concreto. E aí é que a grande maioria tem dificuldade, porque tem tanta informação na internet que a pessoa fica tonta, né? E aí eu acho que é o papel da escola de tentar despertar essa autonomia que vocês falaram aí, né? De despertar esse senso crítico, né? E falando já da internet, a internet hoje é uma grande, vamos dizer assim, alavanca para o conhecimento, ou as pessoas acabam desperdiçando muito tempo nas redes sociais, em coisas que não vão gerar uma transformação real para elas? Então, nós somos as últimas pessoas do mundo a falar que a internet é ruim, porque nós estudamos 100% online, então a internet é ótima. Inclusive, um sociólogo, não sei se eu falo o nome dele certo, Manuel Castells, se escreve Castells. E ele falou sobre essa questão da tecnologia, que a tecnologia, quando ela é atrelada a uma orientação, quando o indivíduo aprende a usá-la, ela pode sim ser completamente útil, inclusive os estudantes têm que ser incentivados a usá-la, porque a gente tem muito aquela coisa ainda de, na sala é proibido o celular, por exemplo. Não discordo disso, porque eu entendo que muita gente não sabe usar, atrapalharia a aula.
Mas em vez de proibir, por que não ensinar como usar? Por que não trazer essa tecnologia para a sala de aula? Para ensinar aquele estudante a usá-la? Como a gente falou, tem muita informação disponível. Só que normalmente as pessoas esbarram muito na hora de passar pelo filtro. Tem muita informação, mas não é tudo que você vai usar. E redes sociais não são uma coisa de tudo ruim, só que você também não vai usar o tempo todo. Então, eu acho que a internet é, sim, uma grande aliada do conhecimento, grande aliada, mas precisa dessa orientação. E também, isso muitas vezes tem que partir da pessoa, porque a gente estudava pela internet. Não era fácil a gente, assim, poder, a qualquer momento, acessar uma rede social e a gente não acessar. Pelo celular ainda, então a gente recebia notificação das coisas. É isso que eu falei, a gente estudava pelo celular, então, assim, chegava notificação, você tem que se controlar para não abrir. Então, é uma coisa que também tem que, da mesma forma como muitas vezes falta esse direcionamento externo, também falta esse controle interno. Perfeito. Agora, vamos avançar um pouquinho no tempo e vamos falar um pouquinho sobre como é que vocês chegaram a essa conclusão que queriam fazer medicina. A gente estava conversando um pouco antes da gente abrir a live, de que eu acho que é uma pressão que jogam sobre os ombros dos jovens, né, muito cedo. A gente faz vestibular entre 17 e 19 anos, a gente está fazendo vestibular, e como assim decidir o nosso futuro tão rapidamente assim, né? Quer fazer pro resto da vida. Como escolher a profissão do resto da vida, aos 17, 18, 19 anos. Como foi lidar com isso? Se sentiram pressionadas? Como chegaram à medicina? Fala aí um pouquinho. Então, primeiro, hoje eu não vejo muito isso de escolher o que quer fazer pro resto da vida. Né? Muitas pessoas mudam ao longo do caminho, às vezes entram na faculdade, vê que não é aquilo. Então, acho que a gente precisa muito desmistificar isso, sabe? De você tem que decidir nessa idade o que você vai fazer pro resto da sua vida. Eu acho que isso tiraria 90% da pressão sobre a gente. E, assim, a gente já falava de fazer medicina, né? Quando éramos crianças. Sim. Só que chegou no segundo ano do ensino médio, a gente pensou, não, se a gente realmente quiser isso, a gente tem que começar a estudar desde já, né? Porque se a gente for deixar para estudar depois do terceiro ano, aí a gente vai estudar, vai ficar mais muito tempo, sendo que a gente pode começar antes, né? E aí, no segundo ano do ensino médio, foi quando a gente realmente começou a pensar se realmente queríamos isso. Cada uma de uma forma. Eu acho que o único ponto de convergência nessa caminhada de decisão foi que nós duas buscamos grade curricular do curso de medicina, vídeos de pessoas que cursam medicina e vídeos de pessoas que atuam na área, porque é muito importante você ver, sim, as matérias que você gosta e os pontos positivos, mas é muito importante você ver os pontos negativos, porque você tem que saber se você quer mesmo lidar com eles, né? Porque os pontos positivos é muito bom a gente lidar, mas você olha, às vezes, para as dificuldades, você pensa, não, eu vou passar por isso na medicina, quando eu estiver na faculdade, quando eu estiver trabalhando. Será que é isso que eu quero para a minha vida? Será que eu vou conseguir lidar com isso? Então, nisso, a gente fez toda essa análise. E também porque eu queria uma profissão que eu pudesse ajudar as pessoas, o que é muito amplo. Ajudar as pessoas, todas as profissões ajudam as pessoas. Sim. Então, eu pensei, não, eu quero ajudar de que gostaria de ajudar as pessoas em momentos de vulnerabilidade. Que é o que a medicina faz. Você pega a pessoa no estado mais, não necessariamente terminal, mas no estado vulnerável. Ela está doente, ela está preocupada, muitas vezes é a mãe preocupada com o filho. Então, eu acho que nesse momento é importante que a gente tenha profissionais e que nós sejamos um profissional que saiba lidar com a dor de outra pessoa. Então, isso me fez muito pela medicina. E outra motivação também, que acredito até que é em comum de nós duas, vem porque a medicina hoje, a escolha do curso também está muito ligada a status. Então, muitas pessoas escolhem medicina não porque querem ajudar ninguém, mas porque fazer medicina nossa, faz medicina, nossa, passou em medicina. Ou porque tem condição de pagar uma faculdade. Não que isso seja errado, sabe? A questão da faculdade particular, que ainda tem muita essa rixa entre pública ou faculdade privada. Mas é mais essa questão de falar de fazer faculdade de medicina, de falar que pode pagar uma faculdade de medicina. E então os profissionais que se formam realmente não têm empatia nenhuma por ninguém, só fez por status, só fez para dizer que é médico e que fez medicina, a melhor faculdade que tem. Então nossa intenção é ser um diferencial, porque eu acho que a medicina está saturada de médicos ruins. Ok.
E aí, quando vocês chegaram a essa conclusão da medicina, como é que vocês começaram a se organizar para tentar enfrentar um vestibular que é o mais concorrido do Brasil, né? O curso mais concorrido do Brasil é a medicina. Como é que foi se organizar para encarar essa dura realidade? Então, no segundo ano do ensino médio, foi quando a gente decidiu, a gente resolveu fazer um cursinho gratuito oferecido pela própria universidade aqui, da nossa cidade, e nós fizemos por uns 6 meses, não chegou a ser um ano todão. Então, nós estudamos de uma forma mais leve, digamos assim, porque tinha escola, e o cursinho era à noite. No terceiro ano, com a pandemia, nós tivemos, acho que umas 2 semanas de aula, e depois já parou tudo. Então, ficamos totalmente sem aula. Foi aí que começamos a nos dedicar com muito mais foco no Enem. Nós assinamos o cursinho online. E nisso a gente foi construindo a nossa rotina. Não tem como explicar tudo, porque a rotina realmente é uma construção. Então, uma hora a gente dava de um jeito, depois via, não, esse jeito não estava muito legal. E já mudava. No final do ano, a gente já estava estudando às 10 horas por dia. Claro que começando menos, estudávamos menos durante a semana também. Mas no final a gente conseguiu essa carga horária. E daí nós fizemos nosso primeiro Enem, que foi o Enem 2020, que aconteceu em janeiro de 2021. E não fomos aprovados. Daí, quando você não é aprovado, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça é desistir. Falar, não, vou tentar uma coisa mais fácil. Mas e a segunda, depois que você pensa melhor, é pensar, mas o que eu fiz errado? O que eu preciso mudar? Então, nisso, eu acho que esse momento de não passar é o momento do filtro, de quem realmente quer. É muito, muito difícil uma pessoa que não quer isso continuar estudando depois. Porque primeiro você lida com a frustração, você lida com a frustração não só de si mesmo, mas também o maior arrependimento da minha vida é ter deixado todo mundo sabendo que queria fazer medicina, porque a pessoa pergunta, e aí, passou? E você tem que falar que não. E tudo isso é muito chato. Também tem muita gente que vem daquela ideia, porque o Enem é uma vez por ano, né? Então fala, não, você tem que dar mais um ano. Então muita gente acaba desistindo, mas a gente pensou assim que a gente realmente queria. Então nós mudamos nossa rotina, fizemos de forma diferente, muito mais focado, agora em principalmente natureza, que tem muito peso para a faculdade de medicina, redação focado no que a gente precisava melhorar. Então, foi um ano muito melhor direcionado, porque nós tivemos esse filtro, nós fizemos uma prova do Enem, nós vimos as áreas que a gente precisava melhorar. Foi um ano muito mais de aperfeiçoamento do que de aprendizado pra gente. De aprendizado, assim, de conteúdo. E aí, nós fizemos o Enem em 2021 mesmo, novembro de 2021, que foi quando nós fomos aprovadas. Muito bom. Vocês trazem aí algumas coisas interessantíssimas, né? Quer dizer, vocês tiveram a primeira experiência, fracassaram, né? E aí tiveram que provar para vocês mesmas que era isso que você queria, que era isso que vocês queriam, né? De vencer o fracasso, superar. E, ao mesmo tempo, vocês tentaram replanejar, vamos dizer assim, a rotina de estudos, reprogramar tudo, verificar onde vocês tiveram mais dificuldades e aí focar em desenvolver isso. Eu fiz um pouco parecido com vocês quando eu fiz também. Na época, não tinha Enem, então eu era vestibular mesmo, na faculdade, e eu perdi o primeiro vestibular e 6 meses depois eu fiz o segundo. E aí consegui ser aprovado. Mas foi exatamente isso. O primeiro me ensinou o que é que eu precisava aperfeiçoar para melhorar para a segunda tentativa. Aí, na segunda tentativa, eu me saí muito bem. Mas é exatamente essa lição. E isso vale para a vida, viu? O que vocês fizeram para o curso agora, para o Enem, vale para a vida. Sempre a gente vai ter momentos que a gente vai fracassar. Então, é importante a gente fazer uma análise do que aconteceu e replanejar em função disso, né? Olha, o que é que eu preciso fazer diferente para da próxima vez dar certo? Exatamente isso que vocês fizeram. E o problema que a gente vê em muita gente é que tem gente que tem medo de errar, que tem medo de pegar uma prova. Quando a gente está estudando, é essencial fazer questões da prova que a gente está estudando, né? E a primeira prova do Enem que eu fiz aqui em casa foi assim, um fracasso mesmo, um tempo horrível, muito tempo por questão. E se fosse outra pessoa, talvez se frustraria, falaria, não vou tentar nunca mais. Mas eu pensei diferente, pensei, não, eu errei, vou entender onde é que eu errei, entender como é que eu posso melhorar. Realmente não tem medo de errar nesse processo. Acho que é super comum, inclusive nós aprendemos errando. Muitas pessoas, elas têm medo de errar e por medo de errar, elas não mudam. Elas acabam ficando, não, vou fazer isso aqui desse jeito mesmo, porque eu não vou mudar meu planejamento, eu não vou mudar porque... Mas insiste naquele erro anterior. Então, acho que saber lidar com a frustração é muito importante nesse processo. Muito importante.
Muito bem. O Matene, que é aqui do canal, ele está dizendo, muito se fala que para ser bem sucedido como estudante depende mais dos alunos do que da escola. Como é que vocês dividiriam essa responsabilidade? Então, realmente, eu não discordo disso, porque, assim como tem muitos alunos de escola pública que buscam por fora, como foi o nosso caso, também tem muitos alunos de escola particular que jogam a oportunidade fora. Então, realmente, depende do aluno, mas ter um incentivo da instituição, você ter esses recursos, é muito importante e motivador. Eu acho que o principal problema hoje dos alunos do ensino público é porque eles não têm essa motivação. Eles não conseguem ver que eles podem realmente estudar e conquistar algo. Exatamente. Parece assim, se a escola tiver excesso de qualidade, o aluno relaxa. Se tiver déficit, o aluno desmotiva. Então, acho que é a via de mão dupla. É muito importante o aluno buscar por fora, mas é muito bom quando isso vem da instituição também. Com certeza. Muito bem. E aí vocês falaram dessa coisa de não ter medo de errar, eu acho que isso é fundamental. Nós temos um inscrito no canal que ele se intitula, ele tem o pseudônimo de Tripa Seca, está escrito aqui. Ele está destacando isso, não tenha medo de errar. Isso é super importante, né? Com certeza. Muito importante. E errar também, às vezes, no processo, porque, assim, já aconteceu de, eu fazer um simulado e eu fui muito bem, só que no próximo que eu fiz eu já fui mal. Então, esse processo de 1 ano de estudo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, que seja, não é uma coisa linear, é uma coisa super descontínua, super... Uma hora você tá aqui, outra hora você tá aqui, uma hora você super sabe um assunto e daqui a pouco você vai fazer uma lista de exercícios e vê que você não sabia nada. Então, acho que você saber estar preparado para lidar com todos os tipos de emoções, porque nesse processo de pré-vestibular você vai sentir todas ao mesmo tempo, às vezes. Isso, porque você tem o seu planejamento de estudo, que é os exercícios, as disciplinas que você tem que estar ali aprendendo, mas também tem todo um componente emocional, né? De dúvidas, de inseguranças, de estar vivenciando ainda um momento difícil da humanidade, que ainda estamos com essa crise da Covid, né? Quer dizer, vocês vivenciaram um pouco disso também nessa trajetória. E o que é importante falar é que tem gente que começa a sentir essas emoções, tanto ansiedade, tanto medo, e realmente desiste, desmotiva. Mas isso todo mundo sente. Eu acho que um professor nosso falou na última semana, do online mesmo, ele falou assim, que quando chega para fazer a prova, tá todo mundo ansioso. O seu diferencial vai estar em quanto tempo você consegue se recompor, porque ninguém vai te dar um tempo a mais porque você tá ansioso. Não, dá um tempinho, deixa eu dar. Então, assim, é você exatamente usar esses dias, essas emoções, para você treinar durante a prova, porque a prova também conta muito emocional. Não é o que você sente, é como você lida com isso, né? Muito bem, aí chegou o dia da prova. Como é que foi? Vamos um pouquinho antes, as 48 horas antes da prova, ou do dia D. Se eu pudesse 48 horas antes, eu iria. A gente é o tipo de pessoa que vai mesmo com muita antecedência para a sala de prova, não só por medo de não achar o lugar, porque é muito simples, as pessoas lá super direcionam você. Então, pelo menos você sentar e ter certeza de, não, cheguei no lugar, nada mais pode dar errado, eu só vou esperar. E eu acho que sabe disso também no dia quando você acorda, é muito estranho, porque você sabe que é a prova, só que você sente, gente, meu Deus, você não consegue identificar que você está realmente vivendo o dia da prova, que você vai lá chegar e fazer as questões de assunto que você estudou o ano todo, e você fala, meu Deus, será que eu vou lembrar de tudo? E eu, depois do primeiro dia, eu falei, não acredito que eu estudei. Gente, eu estudei o ano todo e eu vou despejar tudo hoje que eu estudei. Meu Deus, na hora tudo parece tão pequeno. Isso, parece tudo muito pequeno, ao mesmo tempo muito grande. E aí, pronto, chegou lá na sala de aula, na sala do exame, como é que é essa emoção, como é que lida com toda essa tensão, essa descarga de adrenalina? Então, uma coisa que é muito importante para você fazer para se preparar para qualquer prova é fazer essa prova antes. Não só para conhecer, mas porque nós temos muito medo do que é desconhecido. Então, você chegar lá e já ter visto, tudo bem que são questões novas, mas você já ter visto aquela prova na sua frente, te ajuda a se recompor muito mais fácil. Então, como nós fizemos muitas provas antes, não chega aquela emoção de, meu Deus, uma coisa muito nova. Mas você chegar, não, eu já fiz isso, eu consigo fazer, as questões tendem a ser mais padronizadas também. Por isso que é muito legal também você fazer o Enem, mesmo que não seja seu terceiro ano. Porque você vive o ambiente do Enem,
Porque às vezes assim, você tá ali tão ansioso que o fiscal começa a dar as instruções, você nem sabe mais que idioma que ele está falando. Então, você já ter feito essa prova no momento assim de treineiro, que você está ali no primeiro, segundo ano do ensino médio, você sabe, não, ó, funciona assim, 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 o horário, ele vai colocar assim. Você vai conhecendo o ambiente. E outra coisa, não espere que você vai chegar lá super confiante. Se uma pessoa tivesse me parado nos 2 dias que eu fiz o Enem, desse Enem que eu passei, e perguntado, você acha que vai passar? Eu diria não. Com certeza não vou. Se me perguntasse depois que eu tivesse feito a prova, aí que eu ia falar que não. Então, assim, você tem que ir preparado para lidar com esse sentimento de que você não fez o suficiente, porque ninguém sente que fez o suficiente. Exatamente. E isso faz com que vocês se cobrem muito? Sim, mas eu acho que eu aprendi a lidar muito melhor com isso, assim, de entender que eu não sei tudo sobre todos os assuntos, que eu vou ter assunto que eu vou ter dificuldade, que eu acho que eu tinha muito uma coisa de medir, meu Deus, eu preciso acertar todas as questões, e você não precisa acertar todas as questões. Ou então uma coisa que a gente tem muito também, quando a gente está estudando, é ter que chegar lá sabendo tudo. E muitos assuntos que eu não sabia, eu realmente tentei aprender sozinha e não consegui. E falei, quer saber, desisto. Se cair uma questão dessa, eu pulo. Mas era, claro, um assunto ou outro. Então, assim, você, no primeiro ano, tem aquela cobrança maior, tipo, meu Deus, eu não sei isso, eu vou chegar lá e a prova vai ser... Parece que a prova vai ser todo aquele assunto, né? Como se tivesse outros assuntos. Então, assim, o que você realmente não sabe, tentou muito. Eu tentava um dia todo o mesmo assunto, não consegui, beleza, descarto esse assunto e tento ser muito boa em outro. Chegou uma hora que chegava, assim, um assunto que eu realmente... Não era que eu simplesmente não sabia, eu tinha tentado de tudo e não fazia sentido na minha mente. Eu comecei a pular as aulas, sei lá, aula de tal coisa, nem assistia. Porque ia ser um tempo que eu ia poder estar investindo em aperfeiçoar alguma coisa, em estudar um assunto que eu tinha dificuldade, que eu podia melhorar, e eu ia lá ficar batendo naquela tecla, dando murro em ponta de faca. Mas isso aí tem que ter um pouquinho de discernimento. Porque, claro, ele falou. 6 assuntos, mas você não vai desistir de todos. Só descarta tudo, né? Esse que a gente desistiu foi tipo assim: eu estudei em 2020, estudei em 2021. Eu vi a aula, eu fazia exercício, só que na minha mente não fazia sentido. Aí sim, depois chegou no extremo, que eu via que eu tinha estado 2 anos, eu não tinha entendido, eu falei, não, isso não é dificuldade, não. Isso aqui tem algum bloqueio na minha mente para esse assunto. E aí eu eu focava no que eu podia melhorar, assuntos que eu tinha dificuldade, mas que eu podia aperfeiçoar. Assim como a gente viu os assuntos que a gente falou, que eu estudei em 2020, por exemplo, e fui estudar de novo em 2021, eu falei, meu Deus, não entendi nada desse assunto, mas vou estudar de novo, e consegui, porque a questão é você ir além do seu limite, além do que você consegue, tentar o seu máximo em todos os assuntos, e você vê que quando chegar no dia da prova, vai ser um ou outro que você realmente não conseguiu, que é super normal. Perfeito. Isso, perfeito. 2 coisas importantes, a questão da persistência, né, de não desistir de primeira, né, e isso faz todo sentido para tudo na vida, você ter persistência, você ter capacidade de determinação mesmo, né, e outro lado, às vezes, ter essa consciência de que você não vai saber tudo. Quando eu comecei a trabalhar, né, nos primeiros empregos que eu tive, um grande empresário chegou para mim e disse, olha, vamos focar nas suas forças, naquilo que você tem potencial para crescer. E quanto às suas fraquezas, bom, vamos minimizá-las ao máximo possível. Vamos olhar as forças. São elas que nos interessam. Então, é isso, né? Às vezes você chega e percebe que ali tem uma deficiência, uma fraqueza, que você... ao invés de você ficar perdendo muito tempo com aquilo, você passa a olhar as forças e potencializar essas forças, exatamente. porque isso vai fazer muito mais sentido no decorrer da viagem que a gente vai fazer na nossa profissão. Né? E assim, também Perfeito. A gente vai vendo que um assunto que a gente achava difícil era difícil para todo mundo. Então, Sim. assim, realmente não tem essa cobrança de, eu tenho que saber tudo, vou chegar no dia da prova, vou ter feito tudo. Não, você vai chegar, vai pensar, nossa, eu devia ter estudado isso. Nossa, eu podia ter usado aquele tempo para fazer outra coisa. Então, assim, isso vai ser super normal, mas não se deixar abalar. Você fez o que você pôde, do jeito que você pôde. Perfeito. Muito bem. E aí, vamos lá. Questão de alimentação no dia da prova, questão de sono, como é que vocês lidaram com isso? O que é que vocês recomendam? O sono tem que estar, assim... dormir o dia antes da prova. É muito importante. Às vezes as pessoas falam, não, vou acordar mais cedo, vou estudar. Meu filho, que você não aprendeu em 1 ano de estudo, você não vai aprender em 2 horas da prova. Então, eu chegava assim, o que eu sei, o que eu não sei não é agora que eu vou aprender. Então, assim, eu dormia muito no dia, assim, tanto que no primeiro dia de prova, eu lembro que eu acordei assim, era umas 8 horas da manhã, falei, me recuso.
voltei a dormir, levantei 10 horas, que é um tempo que dá se você organizar documento e tudo, com antecedência, tudo dá para você dormir. Dormir é muito importante. E a alimentação é muito legal. Você fala, leva uma coisa nutritiva, leva uma coisa que você gosta de comer. Porque a prova já é um saco de fazer, já é uma prova insuportável. Então, leva uma coisa que você gosta, leva um doce que você gosta, para você sentir um mínimo de alegria naquele momento de desespero na sua vida. E sobre a alimentação antes da prova em casa, a gente não consegue falar muito porque a gente não conseguia comer. É tanta ansiedade que fica um bolo aqui na garganta. Então, assim, eu acho que a gente não vai ser a melhor Mas a gente pessoa. comia mesmo assim, não faz sem comer, não. Come nem que seja um pouquinho. Mas é muito difícil falar, come muito, come bem. Se você não consegue, no meu caso, quando como a gente ficou muito ansiosa, a gente não conseguiu comer direito. Então, a gente, assim, fez o possível, mas a gente fez o que a gente pôde no momento. Mas na hora da prova, leva o que gosta de comer. E que não, tipo assim, desde que você seja coerente, né? Não vai levar uma coisa, por exemplo, que tem muito cheiro, isso atrapalha outros candidatos e tudo. Aí já é uma questão de noção da pessoa, né? Mas isso é muito legal. Minha felicidade era o lanche do Enem. Sempre gostei. Ok. E aí, vamos lá. Veio o dia do resultado, como foi a ansiedade para ver se tinha passado, se não tinha, já tinha aquele histórico de ter perdido o ano anterior, de não ter conseguido a aprovação, deu medo de olhar, ficou aquele estresse para olho no olho, como é que foi? Então, como no SISU você pode ficar ali nos dias anteriores vendo nota de corte e tudo, a gente viu que a gente tinha nota de corte para muitas faculdades. Nossa nota estava acima da nota de corte, né? Então, assim, a gente sabia que a gente ia passar em alguma. Só que o negócio é que você só pode escolher duas. Aí você pensa, meu Deus, e se eu escolher essa, e justamente essa, no último dia a nota de corte subir, e a outra que eu não escolhi, a nota de corte dá para mim, eu podia ter passado, mas eu não me inscrevi nela. Então, aquele medo de qual que você vai escolher. Porque você escolhe duas opções e duas. Só que no dia do resultado, era para ter saído 11 horas da noite. Só que aí, minha cunhada, professora, ela mandou mensagem assim, falou, gente, meus... Era às 10, 11 horas da manhã. Umas 11 da manhã. Aí falou, gente, vocês já viram o resultado? Aí eu falei, não, porque o resultado vai sair 11 horas da noite. Aí ela falou, não, é que os alunos meus já conseguiram ver. Tenta ver. Eu falei, ai, meu Deus, pronto. Aí já comecei a falar, veja ou não vejo, veja. Eu falei, vou ver logo. Fui lá, abri e tinha passado. Eu pensei, na verdade, eu sempre via muitos vídeos assim de pessoas vendo o resultado da aprovação e eu via as pessoas chorando muito, gritando. Eu comecei a tremer que nem um pinche, eu tremia tanto que o meu corpo inteiro tremia, meus batimentos estavam muito acelerados, nossa, foi, assim, eu não chorei, mas eu fiquei muito em choque. Eu fiquei em choque. E você, Samira? Eu não sei, eu acho que na hora tá tudo tão... Vem aquela coisa de todo mundo falando, de tudo assim, que você não consegue sentir como você tá vivendo aquele momento. Você fica muito, parece que você tá voando, assim. Quando você não passa de primeira, parece que você pensa assim, você estuda tanto pra passar, que quando você passa, você não sabe mais o que fazer. Você pensa, meu Deus, passei agora. Tipo assim, eu só me planejei até aqui, a partir daqui eu não sei o que eu faço. Tá. Muito bem. Aí depois vocês também começaram a ver que vocês tinham passado em muito mais faculdades do que vocês imaginariam no primeiro momento, né? E como foi isso, essa descoberta de tantos cursos que vocês tinham condições de aprovação? Então, assim, no primeiro dia do SISU, eu tinha colocado minha nota em 2 universidades lá. E quando eu abri na atualização, eu não tinha passado em nenhuma das duas. Falei, pronto, não passei em mais de... tinha umas 88 faculdades com vaga aberta. Eu não tinha passado em 2, e eu já estava pensando que eu não tinha passado em nenhuma. Eu falei, pronto, não passei em nenhuma, vou ter que dar mais um ano, mas vou olhar só, né? Vou olhar aqui como é que tá as notas. E aí foi quando a gente foi descobrindo que a gente tinha nota para passar em várias. Isso no primeiro dia ainda. Aí eu falei, não, calma. Porque no primeiro dia do SISU do ano passado, no caso do que a gente não passou, no primeiro dia, a gente também tinha passado, né? Em umas 2 faculdades a gente tinha passado. Aí depois veio as outras atualizações e aí a nota foi aumentando. Aí eu falei, não, calma, Sara, ainda é o primeiro dia. Ano passado você também passou no primeiro dia. Aí eu falei, não, mas legal, passei, muito bom e tal. Tentei conter a felicidade, ficou ali uma briga de, ai, será que eu fico feliz, será que eu não fico? Aí veio o segundo dia, a segunda atualização. Na segunda atualização, eu lembro que eu tinha passado nas 2 universidades que eu tinha colocado, que eu já tinha trocado. Aí eu falei, mas vou olhar outras, né? Todos os dias eu olhava faculdade por faculdade, nota de corte de faculdade por faculdade.
E aí eu fui olhando, ainda a gente tinha passado em muita faculdade, eu ainda falava, calma, ainda é o segundo dia de atualização. Aí, e assim, acabou que no terceiro dia eu mantive as faculdades que eu tinha colocado antes. Eu falei, então, é essa mesmo. A gente tinha passado em muitas, né? Só que aí tinha que decidir a que as duas tinham passado, que tinha mais, que tinha pelo menos duas vagas. Exatamente, que a gente estava bem acima da nota de corte, igual a que a gente passou na FRJ. No último dia de inscrição, eu estava 6 pontos acima da nota de corte. Aí depois acabou que eu fiquei 1 centésimo acima da nota de corte, porque a nota de corte era dela, né? Então, assim, escolher faculdade que me dava margem de segurança, e aí acabou que no último dia a gente passou também. Mas eu ficava sempre tentando me conter, pensando, calma, ainda não é resultado oficial, calma, que a nota ainda pode mudar. Aí eu só deixei para ficar feliz no último dia mesmo. Muito bem. E o Rio de Janeiro, por que foi a escolha do Rio de Janeiro? Então, a gente passou no Rio de Janeiro capital, mas a gente também passou na UFRJ de Macaé. E a gente optou pela de Macaé. Por uma questão de segurança, até dos meus pais de sentir segurança na cidade, e também por uma questão de proximidade, porque a gente passou em algumas da Bahia, mas mesmo as da Bahia estavam muito mais longe. Muito bem. E me conta uma coisa, nessa caminhada aí, vocês falaram que tinha um plano de aula, plano de estudo de 10 horas, né? Como foi chegar a esse planejamento? Como foi lidar com essa disciplina de cumprir esse plano de 10 horas de estudo? Como é que foi isso? Então, eu lembro que na primeira semana que a gente ficou sem aula na escola, que a gente começou a estudar, a gente só estudava no período da tarde, né? Estava usando só a tarde. E eu lembro que deu quarta-feira à tarde, falei assim, nossa, Sara, tô muito cansada, não quero estudar mais essa semana, não. E ela falou, nossa, eu também não. E daí a gente parou. A gente estudou no resto da semana. Então, assim, eu tô falando isso para entender que a gente não começou estudando 10 horas por dia todos os dias. Então, a gente estudava um turno só e nem estudava todos os dias da semana. Foi uma coisa muito gradativa, tanto que eu não me toquei que eu estava estudando 10 horas por dia. Teve uma vez que a mãe estava conversando com algum tio meu, alguma coisa assim, aí ela falou, não, mas Sara, você me estuda 10 horas por dia. Eu falei, gente, eu estudo 10 horas por dia? Aí quando eu fui contar, eu falei, meu Deus, eu estudo 10 horas por dia. Aí que eu fui me tocar, isso já era no meio do ano. É porque, no caso, a questão de estudar é uma construção. Você tem que fazer isso aos poucos, aumentar a sua carga aos poucos. E quando você vê, você já adaptou o seu corpo, que é muito importante, que não é fácil ficar sentado o dia todo estudando. Então, você tem que adaptar seu corpo, adaptar sua mente para ficar concentrada muito tempo só naquilo. E aí a gente vai fazendo isso aos poucos, e quando vê, já tá assim numa rotina estável. E da mesma forma como essa adaptação com tantas horas é uma construção, é um hábito que você acaba desenvolvendo, a disciplina é a mesma coisa, igual ela falou. Chegou quarta-feira, a gente não queria mais estudar e não estudou. O que foi ótimo, a gente estava cansada, beleza. Só que depois a gente falou, não, eu não posso toda semana estudar só até quarta-feira. Eu não posso, toda vez que eu sentir sono, qualquer soninho, qualquer preguiça que eu tenho, ir lá e deitar. Então, essa questão da disciplina também vem com o tempo. É uma questão de você saber o que você quer. Porque muita gente tem assim, eu tenho um sonho de não sei o quê. Não só medicina, eu tenho um sonho de fazer alguma coisa. Tá, lindo, muito bonitinho você ter um sonho. Mas enquanto isso não se torna uma decisão sua, você vai ficar ali só no sonho mesmo. Só no, eu quero, e você nunca vai levar isso para a prática. Então, acho que é você decidir, e você decidir por si mesmo, sem fazer porque outra pessoa quer. E a questão também, para construir esse hábito, é você ir sempre um pouco além do seu limite. Não é ir muito, sabe? Você chegar a um ponto de esgotamento que você está lá assistindo aula, mas não está absorvendo nada. Então, assim, saiba seu limite e tenta sempre ir um pouco mais. E depois você vai sempre aumentando. Eu costumo dizer, para quem gosta de esporte, né, tem aquele esporte do salto com vara, né? Você, quando consegue passar por uma altura, você sobe um pouquinho mais o sarrafo, e aí o desafio é passar aquela nova marca. Conseguiu, aí sobe mais o sarrafo. É isso, você vai aumentando aos poucos, né? É exatamente essa dinâmica. Olha, muito bom. E me diz uma coisa, agora passou na faculdade, quais são os sonhos, quais são as expectativas para essa nova fase da vida? Então, todo mundo tá perguntando isso, mas é um pouco difícil responder, porque pra gente ainda não tá acontecendo. Ainda não caiu a ficha que a gente passa, mesmo depois de toda essa repercussão, que chegou uma hora que a gente perdeu o controle já das notícias e tudo, que antes nas notícias era assim, não, eu lembro que quando saiu a primeira notícia,
que foi lá e falou, não, a gente queria fazer entrevista com vocês. Ah, beleza, só chegou uma hora que não tava mais fazendo entrevista, tava só saindo as notícias, saindo as notícias. E aí tudo começou a ficar muito, muito louco e eu não sabia nem mais o que estava acontecendo. Então, pra gente, eu acho que ainda não caiu a ficha de que a gente vai embora e que a gente vai fazer faculdade. Meu Deus, a gente vai fazer faculdade. Vai ser o ano mais diferente de toda a minha vida e eu acho que eu não tenho... É tão diferente que eu não sei nem o que pensar. Eu não sei ainda. Eu acho também que é um pouco difícil pra gente, porque eu não sei, Sara, mas eu não me vejo na idade que eu tenho. Eu não consigo imaginar que eu já sou uma pessoa que já mora sozinha, que já fazer faculdade. Na minha cabeça, eu parei nos 15. Na minha cabeça, eu já parei um pouquinho mais velha. Na minha cabeça, eu tenho ali 16 anos. Porque, não sei, eu não consigo me ver assim. Caramba, eu vou fazer 20 anos, realmente. Eu sou uma pessoa mais velha. Eu posso morar sozinha. Na mente, meu Deus, eu tenho que morar sozinha. Que loucura. Eu acho que todo mundo tá muito triste, assim, muito triste, assim, né? Por essa questão de ir embora. Menos a gente. A gente tá, assim, inerte ainda. E quando é que vocês vão ter que se mudar para o Rio de Janeiro? Provavelmente no início de abril. As aulas vão começar ali entre o dia 11 e o dia 18, a gente não sabe ainda, mas a gente deve ir início de abril. Tá. Muito bem. Concordo. Vocês têm que levar a vida, né, com mais leveza, né? Se eu pudesse dar um conselho para vocês, é esse. Quer dizer, vocês vão iniciar uma nova fase da vida, sem dúvida nenhuma, uma fase importante, é um novo momento, mas vamos viver um dia de cada vez, né? Vamos viver um dia de cada vez, curtindo cada momento, né? Eu vi que vocês tiveram essa fase agora de muita entrevista, de muita repercussão, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês têm agora esse momento de curtir a família, né? Esse momento com os amigos, com os colegas, com a cidade, né? E, enfim, agora já meados de abril, mais ou menos, já é outra situação, já é uma outra realidade que vocês vão ter que se deparar, novos desafios, novas perspectivas, e vivendo aos poucos mesmo, vivendo cada dia. Mas, olha, meus parabéns, assim, muito, muito feliz realmente com essa história de vocês. Os jovens precisam de histórias de sucesso. O Brasil, na verdade, né? Porque nós somos um país, eu diria assim, muito maltratado. Nós somos um país que tem muita coisa ruim acontecendo toda hora. Você olha para o lado da política, muita história de corrupção, você olha para o país como um todo, né? Aí você vê pandemia, você vê violência, enfim, é muita coisa ruim. Você tem essa temporada de início de ano, que é sempre traumática, porque você olha para o Rio de Janeiro, tem as chuvas lá de Petrópolis, né? Você olha para Minas, também tem inundações, enfim, é sempre muito traumático. E eu acho que a mídia acaba também repercutindo muito negativo, né? Está sempre em ênfase as coisas que são trágicas, que são ruins, e isso acaba sendo muito, muito pesado para o nosso dia a dia, né? Mas, por outro lado, eu sou eu comecei falando, né, que eu gosto de olhar o lado cheio do copo. Então, eu sempre fico procurando essas boas histórias, essas boas referências, porque eu acho que é isso que, na verdade, a gente precisa divulgar mais. Vocês são daqui da Bahia, eu também eu sou aqui de Salvador. Outro dia eu estava assistindo, foi no ano passado, eu estava assistindo o programa do BATV, segunda edição, aquele já da noite, né? E o Sodak, né? Ele tem um quadro que ele sempre fala dos destaques do dia, e é só coisa trágica. Aí eu sigo ele no Instagram, eu mandei uma mensagem para ele: Sodak, não dá para mudar os destaques do dia e ser coisas boas, não? Porque é um acidente de carro, é um assalto, é um tiro, uma bala perdida, é só isso. E são os destaques do dia. A gente que tinha aula de atualidades, o nosso professor sempre chegava na aula falando: gente, eu queria muito trazer uma notícia boa para vocês, mas dessa vez também não vai ser. Então, as aulas de atualidades também, tudo era notícia ruim, então a gente acaba sendo muito cercado por isso, e junto com a pandemia. E é muito bom quando a gente realmente vê alguma notícia boa, né? Quando a gente tem alguma coisa que possa motivar.
É isso, as pessoas precisam de boas notícias, né? O mundo precisa de boas notícias e elas existem, acreditem que elas existem, assim como vocês são a prova disso. Uma vez eu conversei com uma advogada americana que eu conheci, ela veio aqui à Bahia, e eu levei ela em alguns locais por conta de um projeto, e ela viajava o mundo inteiro por conta do trabalho que ela fazia, e ela dizia que sempre ia em áreas, em países, em regiões de conflitos armados. E ela me disse assim, olha, Clóvis, o mal existe em todos os lugares. Eu sempre viajei e fui a visitar países em confrontos, em guerras, em guerrilhas, né, com mais coisas muito trágicas. Mas mesmo nesses lugares, eu sempre saí de lá com uma mensagem positiva, com uma coisa boa. Então, o mal existe, mas o bem também existe. E o bem, eu acho que ainda é maioria. Ele ainda se sobressai ao mal. Então, a gente precisa ter esse olhar otimista em relação à vida. E a gente precisa divulgar as coisas boas, porque eu acho que é isso que falta. Divulga-se muitas coisas ruins e não se divulga as coisas boas. Temos que divulgar mais as coisas boas, né? O mundo precisa disso. Muito bom. Que conselhos você daria para jovens terem sucesso no Enem, nos concursos? O que é que vocês diriam para um jovem da idade de vocês? Eu acho que primeiro, paciência. Porque assim, isso eu não falo para desmotivar, mas é muito difícil você passar em coisas concorridas de primeira. Só que quando alguém passa de primeira, muitos cursinhos e tudo, eu não criticando, porque realmente eles têm que conquistar alunos, né? Só que divulga tanto que quando a pessoa não passa de primeira, ela pensa, meu Deus, eu não passei porque eu não sou capaz, eu não passei porque eu não consegui. E não é isso, eu acho que paciência, porque nem tudo vem de primeira, e isso não é ruim. Hoje eu fico muito feliz por ter passado agora com a mentalidade que eu tenho hoje, e também saber lidar com frustração, porque vai acontecer. E não é só a desaprovação que vai ser a primeira decepção. Ao longo dos seus estudos, você vai ver, às vezes, igual eu falei, você faz questões achando que você vai acertar super, você não acerta. Você vai ver uma aula que você vai assistir 3 vezes e vai parecer que está em outro idioma para você. Então, paciência e saber e ter esse controle emocional, saber entender as suas emoções, saber quando você sente ansiedade, se é ansiedade ou se é só um medo, saber lidar com tudo isso, eu acho que é muito, muito importante. E tem uns versículos em Provérbios, eu não vou lembrar agora o capítulo e o versículo exato, mas eu sei que está no livro de Provérbios, que fala para a gente semear nossa semente de manhã, de tarde, de noite, porque a gente não sabe qual delas vai brotar. Então é isso. E semeando a cada dia, vivendo um dia de cada vez, porque você não sabe quando vai vir esse resultado, mas tendo paciência, com certeza um dia você vai conseguir colher isso. Maravilha. Olha, muito obrigado por essa conversa, por esse bate-papo. Fiquei muito feliz em conhecer vocês e ter trocado essas ideias com vocês. Vou deixar um tempo para vocês se despedirem. Quero agradecer a todos que aqui estiveram. A live vai ficar gravada, então compartilhem com os amigos nas redes sociais, com filhos, né, com pessoas que ainda vão fazer faculdade também. Enfim, queria agradecer a presença de todos vocês, mas quero deixar agora para fazer o encerramento Sara e Samira, e muito, muito, muito obrigado por terem aceito esse convite, por ter estado aqui conosco. A gente que agradece o convite, a gente espera ter falado coisas aí que vocês possam levar, não só para o Enem vestibular, porque a vida é muito mais do que uns 2 dias de prova que a gente faz, né? Eu acho que a gente tem que sempre ouvir conselhos e ouvir essas coisas. Por exemplo, a gente falou de organização, a gente falou de planejamento. Claro que voltado para Enem vestibular, voltado para esse mundo de Enem vestibular, porque é o que a gente conhece no momento, é a nossa realidade, mas isso tudo serve para a vida, organização, planejamento, tomar uma decisão, ter um foco. Perfeito. A gente queria também agradecer, além da oportunidade, agradecer as parabenizações, a todas as mensagens que as pessoas estão mandando, de alunos, de pais, de professores. A gente ficou muito feliz mesmo. Muito legal. Olha, super obrigado, agradeço enormemente essa oportunidade. Desejo todo sucesso para vocês no Rio de Janeiro, nesse início de nova fase de vida. Parabéns aos seus pais pelo sucesso, pela família, por terem contribuído para vocês realizarem essa história, né? E muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus, uma ótima noite, tudo de bom para vocês. Amém. A gente agradece. Tchau.